Olá, caso você não me conheça, eu sou Alexandra Pedrical, dermatologista. Nesse vídeo eu vou responder 3 perguntas super frequentes de quem vive com a dermatite atópica. A primeira: como saber se a sua dermatite atópica é leve, moderada ou grave e por que isso importa? Segundo, meu teste de alergia na pele veio positivo e agora já devo retirar a substância que veio positiva da minha rotina? E terceiro, quais os efeitos colaterais dos corticoides tão utilizados no tratamento da dermatite atópica? Eu sempre recebo perguntas do tipo: qual o melhor tratamento da dermatite atópica? Sempre mesmo. E se você já me acompanha aqui há algum tempinho, você sabe que a minha resposta seria: depende. E depende mesmo. São tantos os fatores a serem levados em consideração, como por exemplo a idade do paciente, a área acometida do corpo, tratamentos que já foram realizados, alergias, gatilhos mais frequentes para o paciente, às vezes gatilhos desconhecidos, associação com outros tipos de dermatite, como a dermatite de contato, seborreica, hábitos e muitos outros. E um dos fatores mais importantes a serem considerados na escolha do tratamento adequado é a gravidade da DA, ou seja, o quão severas são as lesões e o tanto que isso atrapalha a qualidade de vida do paciente. O tratamento ele pode variar do simples uso de cremes a medicações orais e até injeções. Devido a esse mundo que é a dermatite atópica, muitas vezes o paciente ele fica perdido em relação ao seu diagnóstico e ao tratamento e como conduzir a sua vida da melhor maneira possível vivendo com a DA. Eu vou te ajudar a economizar tempo e indicar os atalhos nessa busca de informações de qualidade. Primeira pergunta: como saber e calcular a gravidade da dermatite atópica de maneira bem simples? Existem diversos scores para o cálculo da gravidade da DA. Apesar de parecer algo bem rebuscado, na verdade é simples e eu vou te explicar. Um score muito válido e confiável é o SCORAD, Scoring Atopic Dermatitis, que permite o acompanhamento dos pacientes com DA de uma maneira padronizada, de maneira que o paciente e o médico eles possam falar a mesma língua. E como funciona o SCORAD? O índice SCORAD considera a extensão da doença, ou seja, quantos % do seu corpo é acometido pela DA, a gravidade da lesão, grau de ressecamento da pele, vermelhidão, inchaço, eliminação de líquido, crostas, feridas e espessamento, e a presença de sintomas subjetivos, como coceira e a perda do sono. A pontuação obtida nesses critérios deve ser lançada numa fórmula e assim nós conseguimos calcular a gravidade da DA. Meu Deus, eu nunca fui boa em matemática, agora matemática e medicina, eu tô achando que isso não é pra mim. Se você já estava começando a suar frio e pensando em desistir, calma que eu tenho boas notícias. Existe um aplicativo de celular chamado PO Scorad que te ajuda a fazer esse cálculo. E o melhor de tudo é que é gratuito. Nesse aplicativo super intuitivo, praticamente tudo é calculado com base em imagens. Aparece o desenho de um corpo delimitado por áreas. Basta você clicar nas áreas do seu corpo que tenham as lesões da dermatite atópica, que ele já calcula a porcentagem para você. E mais, conforme você progride no aplicativo, aparecem as opções de caracterizar suas lesões de acordo com a gravidade: ressecamento, vermelhidão, inchaço, eliminação de líquido, crostas, feridas e espessamento. E ele te mostra as fotos para você ticar com o que a sua imagem, o que a sua lesão parece. No final, você marca uma pontuação de 0 a 10 para dizer o quanto você tem se coçado e o quanto as lesões têm atrapalhado o seu sono. E também aparecem 2 perguntinhas, onde a resposta vai ser simplesmente sim ou não. Maravilha, né? Eu não ganho absolutamente nada com isso, por isso eu me sinto super livre para indicar o uso desse aplicativo, porque ele é bom mesmo. E o aplicativo, ele grava o seu histórico de utilizações. Uma pontuação menor do que 25 indica uma doença leve. Entre 25 e 50, uma doença moderada, e maior do que 50, uma doença grave. Você e o seu médico podem usar esse aplicativo para saber de maneira bem rápida se a sua DA está melhorando, piorando e para saber o número de crises que você tem num determinado período. Segunda pergunta: meu teste de alergia na pele veio positivo.
E agora, já devo retirar a substância que veio positiva da minha rotina? Os testes cutâneos de leitura imediata são relativamente simples na realização. São feitos no consultório médico e mostram-se positivos em doenças alérgicas que são mediadas pela IgE. Eu já te falei sobre a IgE e o mecanismo da DA no vídeo. Todos os pacientes com DA têm alergia a algum alimento? E eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo, então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para te facilitar. A IgE, ou imunoglobulina E, ela é um soldado de defesa do nosso corpo. Os testes cutâneos de leitura imediata pela técnica de puntura, o prick test, com aeroalérgenos como poeira, pólen e alérgenos alimentares, eles são normalmente utilizados como primeira linha na detecção da IgE específica para determinar o envolvimento desses agentes no desencadeamento dos sintomas da DA. O exame consiste em pingar uma gotinha da substância suspeita de causar alergia no antebraço do paciente. Em seguida, você faz uma fricção com uma lanceta, uma puntura em cada gotinha daquela. O resultado sai no mesmo dia e ele deve ser avaliado com precaução. E eu vou te explicar por quê. No caso de um teste positivo, esse resultado pode não ter relevância na clínica, principalmente se os níveis de IgE no sangue estiverem elevados, já que nesses casos podem ocorrer reações de modo não específico. Independente de qualquer coisa, um teste cutâneo de leitura imediata positivo indica apenas sensibilização ao alérgeno e não necessariamente a sua participação na doença em questão. Ou seja, se eu fiz o teste e veio positivo, o que significa? Sensibilização ao alérgeno. O próximo passo é entender se essa sensibilização ao alérgeno em questão desencadeia ou piora a sua DA, se é responsável por alguma manifestação na clínica. Um teste positivo para alérgenos alimentares, ele deve ser confirmado pelo teste de provocação oral, o TPO. Em contrapartida, se o teste vier negativo, ele afasta a participação do alérgeno na gênese ou no agravamento da DA. Apesar do teste ser simples, algumas condições devem ser respeitadas. Uso de extratos adequados em quantidade adequada, uma técnica adequada na realização e o paciente ele não pode estar tomando a medicação antialérgica como os antihistamínicos. Existe também o teste de contato para atopia, o PET teste da atopia, que serve para identificação de substâncias provocadoras de dermatite de contato nos pacientes que têm um ADA. Em contraste com o teste cutâneo de leitura imediata, esse PET teste ele permite detectar a sensibilização relevante na ausência de IgE específica, linfócitos T e hipersensibilidade tardia por IgE. O teste ele consiste na aplicação sobre a pele sadia das costas de uma fita adesiva com as substâncias suspeitas, alérgenos de proteínas intactos, que devem permanecer nesse local por 48 horas. A leitura ela é realizada com 48, 72 e até 96 horas. Todos os pacientes que têm DA devem fazer o teste cutâneo de alergia? Não, o teste cutâneo só deve ser realizado com a orientação do seu médico. Terceira pergunta: quais os efeitos colaterais dos corticoides tão utilizados no tratamento da DA? Primeiramente, eu quero esclarecer que os corticoides são agentes anti-inflamatórios. Eles atuam em várias células do nosso corpo, por exemplo, dendríticas, monócitos, macrófagos, linfócitos T, e eles impedem a síntese das interleucinas. Controlam os principais sintomas da DA, ou seja, a coceira e o eczema. O que acaba acontecendo na prática? O paciente ou os pais do paciente eles vão ao dermatologista no período da crise da DA. Dentre as diversas recomendações que um médico dá, está a prescrição dos cremes de corticoide. Os pais ou o próprio paciente eles seguem adequadamente a prescrição e as lesões melhoram. Parece maravilhoso. Eles encontraram uma medicação que funciona tão bem e melhora as lesões em questão de dias. Não é para tomar e sim de passar, então deve ser mais seguro, né? E ainda por cima tem um custo em conta. Aí o tempo passa, o clima muda, o inverno chega e com ele vem uma crise. O que o paciente faz? Ele procura onde está aquela pomadinha milagrosa para poder usar novamente. Vixe, mas a pomadinha está quase acabando. Mas que maravilha, vende sem receita na farmácia. E aí que começa o perigo, a automedicação,
tão comum que nós vemos nos consultórios e o uso abusivo dos corticoides. O que o paciente não sabe é o tanto que o médico raciocinou em cima daquela prescrição da pomadinha. Por exemplo, a idade do paciente, a área do corpo que é afetada pela DA, a extensão da doença por todo o corpo, o diagnóstico correto, porque muitas vezes o paciente ele pode estar com a pele infectada e não saber. Aí, ao invés de usar um tratamento adequado com antibiótico, ele acaba utilizando os corticoides, o que pode piorar as lesões. E se você perceber, tem um detalhe na sua prescrição que passa desapercebido ou acaba sendo esquecido com o tempo. O médico determinou um período de uso da medicação. Ele não escreveu uso contínuo. E pior ainda, às vezes você tem um conhecido que você suspeita que tem DA, mas ele não faz acompanhamento médico. E conversando com ele, ele te conta que está em crise. O que você faz? Indica aquela pomadinha que te fez tão bem para esse conhecido. Para essa segunda pessoa, a informação do uso adequado da medicação e dos riscos não chega até que seja tarde demais. Mas a partir de agora, você vai entender o que está envolvido no uso e na prescrição dos corticoides. Espero que você leve esse assunto com seriedade, porque com saúde não se brinca. Os cremes de corticoides, quando são utilizados de forma prolongada, ou ainda cremes de alta potência aplicados numa área de pele bem fina, têm uma maior absorção percutânea, ou seja, a substância ela chega no sangue e tem potencial de provocar efeitos colaterais sistêmicos. Nem todo creme de corticoide é igual. Os corticoides eles têm potências diferentes e isso é importante na sua utilização. Também podem ser formulados em diferentes veículos, como loção cremosa, creme ou pomada. Esses efeitos colaterais que eu te contei, eles promovem a cultura do medo em cima do uso do corticoide por familiares e médicos, conhecido como esteroidefobia. Os corticoides, eles são uma bênção no tratamento de determinadas doenças, mas devem ser usados com a orientação especializada. Caso haja uso inadequado da medicação, podem surgir os seguintes efeitos colaterais: atrofia da pele, estrias, alteração da pigmentação com a formação de manchas, fragilidade dos vasinhos da pele, resultando em telangiectasias, que são vasinhos de sangue visíveis a olho nu, e erupção acneiforme, que é o aparecimento de lesões de acne de maneira abrupta. Alguns desses efeitos colaterais eles podem ser permanentes, ou seja, definitivos. Podem ocorrer também efeitos sistêmicos, quando o corticoide chega no sangue, lembra que eu te falei? Como a supressão do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. O que ocorre raramente, mas pode ocorrer quando são utilizados corticosteroides tópicos em áreas extensas por períodos prolongados ou corticoides de alta potência sob oclusão. Ocluir a região onde foi aplicado o creme potencializa o efeito do corticoide e pode aumentar a chance de efeitos colaterais em pessoas desavisadas que aderem a essa prática. E fica o alerta, o uso de corticoides nasais para o tratamento da rinite alérgica também pode causar esses efeitos colaterais. Tendo em vista que pacientes com DA têm uma maior chance de apresentarem outras manifestações alérgicas e manifestações respiratórias como a asma e a rinite, a atenção deve ser redobrada. O uso de corticoides em forma de cremes ou inalatórios deve ser contabilizado na dose total para prevenir os possíveis efeitos indesejáveis. Quais os efeitos colaterais sistêmicos dos corticoides, quando eles chegam no sangue? A utilização prolongada dos corticoides leva à síndrome de Cushing iatrogênica, que se caracteriza pela desfiguração cosmética da face, ou seja, aquela face de lua cheia, giba dorsal, estrias, ganho de peso, acúmulo de gordura, redução da tolerância aos carboidratos, fragilidade vascular, pele fina, miopatia, fraqueza muscular, pressão alta, osteoporose, maior suscetibilidade a infecções, alterações psiquiátricas e muitos outros. A retirada ou a interrupção abrupta do tratamento com os corticoides por tempo prolongado
pode acarretar uma série de efeitos colaterais sistêmicos, como a insuficiência adrenal e ou o retorno da doença de base. Ou seja, pacientes com dermatite atópica que estão em uso de corticoides tópicos ou orais por muito tempo não podem descontinuar a medicação por conta própria. Esse desmame deve ser feito por um médico. Por isso, não abuse do uso dessa medicação. Faça um uso consciente e com acompanhamento médico. Se você gostou dessa informação, se ela foi útil para você, não deixe de curtir e salvar esse vídeo. Se você conhece pessoas que deveriam ter acesso a esse conteúdo, compartilhe. Assim, eu consigo saber que vocês estão gostando do conteúdo que eu estou produzindo e aí eu produzo mais vídeos com esse objetivo.